cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o livro Crônica do Vilarejo de Itopava Seca, Altona, desde a origem até a incorporação à área urbana de Blumenau, que conta um pouco da história do município lá pelos fins da década de 1910. A obra já está na banca, lançada pela editora da FURB, e por isso que o nosso convidado de hoje é o diretor da editora, Maicon Tenf, que também é escritor e professor de literatura aqui da FURB. O lançamento ocorreu na quarta-feira, dia 19, em frente à livraria da FURB. O livro foi escrito pelo professor Max Humpel em 1918 e finalmente traduzido do alemão para o português. As crônicas resgatam uma das primeiras descrições históricas de Blumenau e apresentam uma narrativa sobre o cotidiano da Itopava Seca, antigamente chamada de Altona. Isso nos meados do século XIX, quando a localidade foi incorporada à área urbana de Blumenau. É um livro com valor acadêmico, mas também é indicado para aqueles leitores interessados em saber um pouco mais sobre o desenvolvimento histórico do município. Por isso, vamos começar nossa conversa com o professor Maicon Tenf, falando sobre a viabilidade para o lançamento de uma obra que foi escrita há muito tempo e somente agora chega aos leitores traduzida para o português. Boa noite, Maicon. Obrigado por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Vamos começar por aí. Como foi viabilizar o lançamento desta obra? Bom, boa noite, né? Obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação voltar aqui para a gente conversar sobre cultura, literatura, né? Sobre livros, né? Sejam eles artísticos, sejam históricos. Ô Carlos, este livro, né? Sem assim, o menor demérito para os demais livros publicados pela Edifurb, né? Esse livro, ele sem sombra de dúvida, ele é um livro ímpar aqui para a nossa região. Como você falou na introdução, né, ele foi escrito em alemão, né, pelo professor Max Humpel, e só agora, quase 100 anos depois, é que as pessoas, né, nós vamos ter acesso a esse texto, o que significa ter acesso a entender como que essas pessoas pensavam naquela época, né, como que os primeiros habitantes, os primeiros moradores de Blumenau pensavam e como que eles projetavam o futuro. Agora assim, ó, é uma obra, ela não é muito extensa em termos de texto, mas ela foi uma obra extensa no que diz respeito à pesquisa, à organização, à tradução, né? Inclusive a questão da iconografia, as fotografias, né? A historiadora Mary Frottier fez um trabalho sensacional no Arquivo Histórico de Blumenau, para coletar as fotografias antigas, para colocar legendas, né? E como essas fotografias, elas sofreram a ação do tempo, nós precisamos trabalhá-las, né? Tentar melhorar a imagem, e não adiantava publicar isso aí em papel comum, porque ia ficar, sabe, meio granulado, e aí não ia ser muito interessante. Então nós precisávamos mesmo fazer uma publicação um pouco mais sofisticada do ponto de vista material. E aí que entra, né, a Eletroaço Altona, uma empresa aqui que está localizada justamente, né, no coração do tema do livro, né, na Itopava Seca, e a Altona, né, prontamente ela entrou com os recursos financeiros necessários para que a obra fosse viabilizada. Então eu aproveito a oportunidade mais uma vez, né, para agradecer, né, a participação ali através do senhor Cassídio, né, a participação da Altona foi fundamental para que esse livro chegasse ao público. Porque, Maicon, é um livro, obviamente que na abertura aqui eu disse que ele tem um valor acadêmico e tem um valor histórico, mas é interessante a gente entender como a população de Blumenau naquele período, porque aqui a história se passa ali na década de 1910, né? Isso, é na virada, né, do século, né? Então, de como a população, neste momento, ela se organiza, de como a população de Blumenau, ela realiza suas atividades festivas, isso tudo consta no livro, né? Tudo isso aí.
Aí eu repito, né? Não só através do texto, mas através da iconografia, das fotografias, que nós podemos acompanhar, por exemplo, o dia a dia das famílias, seja em casa, seja no trabalho, como você falou, nas festividades, nas paróquias, nas comunidades, né? As comunidades evangélicas, os clubes de caça e tiro, né? Tudo isso nós conseguimos perceber através da narrativa do Rumpel. O Rumpel, como professor que era, ele tinha, você consegue perceber através do texto, ele tinha uma preocupação didática mesmo. Aliás, qual que é o histórico do Rumpel? Ele veio da Alemanha, ele era professor, naquela época, isso significava ser professor do primário, né? Professor das crianças, né? Ali onde hoje é a Escola Machado de Assis, que era a escola, né, da Altona, e ele, quando ele se retira da atividade escolar, ou até um pouco antes disso, ele sente a necessidade de fazer essa crônica, ou seja, de resgatar o passado, de pensar nos colonizadores, como é que foi o processo de colonização, como é que a cidade de Blumenau ela estava, né, se organizando, e é engraçado, ele fez isso porque ele sentiu que os jovens daquela época não estavam muito interessados no passado. Em manter a memória. Isso, em cultivar a memória. E o objetivo é esse. Então ele faz essa crônica no sentido de resgatar o passado para entender o presente. O livro é finalizado em 1918, quer dizer, ele escreve durante a Primeira Guerra Mundial e projetar o futuro. Você sente assim um certo projeto civilizatório aqui na região de Blumenau. Mas ele não chega a publicar, né? Naquele momento. Nunca. Esses escritos, eles ficam. Eles ficaram. Parece que houve 3 tentativas, assim, né? Logo depois que ele terminou, depois nos anos 30 e depois parece que nos anos 70. Mas essas tentativas, elas nunca lograram êxito, né? No arquivo histórico existem orçamentos que foram feitos em gráfica, esse tipo de coisa. Não se sabe exatamente o que... Provavelmente foi falta de recurso financeiro, né? E talvez mais para cá, publicar em alemão também não, precisava ter uma tradução, né? Enfim, quer dizer, o livro ele ficou, depois foi feita uma cópia, né? Essa cópia, inclusive, ela está exposta na livraria da FURB, ela vai ficar por um tempo, né? Um cadernão grandão, todo copiado à mão, né? Uma grafia lindíssima, né, com ilustrações também feitas à mão, que foi a base para fazer a tradução que se encontra aqui no livro publicado, né? E o original se perdeu. Houve um incêndio, né? Foi o famoso incêndio, né, aqui da biblioteca, né, antiga, e se perdeu. Então esse livro, Carlos, ele assumiu uma proporção mítica em determinados momentos. E eu te confesso, eu só descobri isso no processo, conforme a gente ia trabalhando no livro, e as pessoas, poxa, vocês vão publicar o livro do Rumpel, mas esse livro não tinha queimado? Não, tem a cópia. Eu passei a minha vida toda querendo ler o livro do Rumpel, né? Principalmente as pessoas mais antigas, né? Então o livro ele tem uma dimensão. E agora, né, finalmente as pessoas vão poder saber o que esse homem escreveu. Né? Mas e onde é que estava essa... Estava no arquivo histórico? No arquivo histórico José Ferreira da Silva. Com a professora Sueli Petri, né? Aliás, a professora Sueli Petri, a história de Blumenau, ou ela tem lá ou ela guarda isso de memória, né? É verdade. Ela é uma das historiadoras respeitadíssimas aqui de Blumenau. Então, tendo lá, quem se interessou primeiro, assim, vamos lá resgatar... Foi a professora Sueli que indicou? Ou foi você que foi atrás? Enfim, como se deu esse processo? Olha, primeiro de tudo, né, a gratidão à professora Sueli, porque ela, de acordo com o que ela mesma me falou, né, nos últimos 30 anos, ela vinha provocando, desafiando tradutores, né? Porque não foi fácil traduzir esse livro, porque na época que o Rumpel escreveu, no começo do século XX, era de bom tom escrever de uma maneira bem complicada. Era o erudito, né? Isso, bem rebuscado. Prolixo. Negócio meio parnasiano. Isso era considerado escrever bem. Hoje a ideia já é completamente oposta, né? Então não foi muito fácil, segundo o próprio tradutor, não foi muito fácil verter para o português
sem causar estranhamento ou confusão, né? Então a professora vinha tentando fazer com que essa tradução ocorresse. Nunca ocorreu, porque também as dificuldades eram imensas, até que apareceu a historiadora Mary Frottjer. A Mary Frottjer, ela é formada aqui pela FURB, ela tem um trabalho sobre a historiografia local, mas hoje ela trabalha numa universidade do Paraná, mas todo o trabalho dela é sobre a região de Blumenau e nós, da editora da FURB, já publicamos outros livros dela. Então a Mary Frottjer chegou um momento que ela reuniu um grupo de tradutores, ela é casada com um alemão, isso facilitou bastante, porque ele tendo o idioma, né, nativo, e com a ajuda de um tradutor profissional, né, os três eles se embrenharam, né, na tarefa e depois de muito tempo, né, eles entregaram o texto e depois eles nos procuraram aqui na editora da FURB. Na realidade, esse trabalho já vinha sendo pensado lá pelos pesquisadores, exatamente. Né? A FURB entrou nessa parceria já andando. Isso, nós entramos como facilitadores, né? Ou seja, nós entramos como a editora. Isso também tem uma outra conotação, né? Isso. Porque, mas afinal de... bom, enfim, né? Nós estamos falando de uma obra de 1918, que foi contada de uma Blumenau que, obviamente, alguém, naquele momento, ele estava contando, ou seja, é alguém que está vivendo, são crônicas. E este valor desta obra só poderia ser coletivo, né? Não poderia ser de outro jeito. Bom, mas a gente vai fazer um intervalo e na volta vamos continuar conversando aqui com o professor Maicon Tenf, desdobrando um pouco mais desse belo trabalho, desse livro que provavelmente fica aqui na biblioteca para que todos possam também entender Blumenau lá dos anos de 1910, mas vamos também falar um pouco da editora, afinal de contas, hoje a editora está ganhando um fôlego aqui na região. A gente já